E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. De bike pode? Pode? Claro que pode. Bate-papo sobre bike, cicloturismo e tudo mais, e muito mais, que de bike pode. Rode com a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Carol Strussmann aqui de Porto Alegre. Estamos começando mais um De Bike Pode, em conexão com BH. Tá na escuta, Rayane Teles? Acho que daqui um pouquinho, está chovendo muito para aquelas bandas lá. E depois do carnaval não está fluindo, né? Então vamos saudar aqui a todos os web ouvintes da nossa EO, a primeira rádio web do Brasil. E quem quiser também pode assistir o De Bike Pod e todos os programas da nossa rádio pelo aplicativo disponível para Android. Vai lá, baixa, tem as músicas, os programas, já não tem mais em qualquer lugar. Pode ficar sintonizado com a gente. Então, vamos começar mandando os abraços enquanto a gente estabelece essa conexão aí, Poa BH. Vamos mandar um abraço lá para Minas, espero que chegue para o nosso amigo Tora Racing, que já está na escuta, ele que organiza o desafio do mesmo nome, Tora Racing, lá em Pato de Minas, vai ser dia 19 de abril. Então, não dá para ser considerado um cicloturismo, mas todas as formas de diversão e lazer com bike estão valendo, né, em contato com a natureza. O desafio Tora Racing é para os brutos, assim, é daqueles que gostam de bastante barro e bastante, como o nome já diz, desafio. Então, tá feito aí o convite e vai o abração aí para Minas. Já estamos? Oi, Rai. Alô? Vamos ver se não estabelecemos a conexão, mas já vamos adiantando o nosso assunto hoje. É justamente sobre essas coisas que acontecem no caminho. Às vezes tem conexão, às vezes não tem conexão. As coincidências, os imprevistos, as mágicas, as coisas que... Sério, aconteceu? Sim, aconteceu, porque tudo de bike pode. Alô? Olha, o Tora Racing está escutando, já ouviu a propaganda. Já vamos fazer o convite. Nós temos um probleminha técnico aqui para conectar, mas vai ser solucionado. E estão rodando, para quem ouve a nossa rádio, estão rodando umas fotinhos aí, que são algumas que a gente separou dessas coincidências, desses encontros aí que às vezes acontecem, né? Tem uma frase que eu costumo dizer, e não é minha, mas me apropriei dela para o cicloturismo, que quando a gente se abre para o caminho se abre para a gente. E é um pouco disso, assim, quem já teve uma experiência de viajar de bicicleta, a gente está muito exposto, assim, está ali no vento. É como se tu dissesse, eu estou disposto a conversar, eu estou disposto a conhecer. Então, se acontece alguma coisa, às vezes, não tão boa, parece que o socorro vem mais fácil também, nessa mesma proporção. E tem, claro, não é só nas coisas ruins, né? Tem as coisas boas também. Tem tá rolando ali umas fotos. Na outra semana a gente falou de perrengues. Vinha Dona Carol pela uma das estradas da vida do mundo,
e daqui a pouco notou que a roda da frente estava meio bamba. E daí eu disse, não, mas deve ser impressão, porque afinal a suspensão já está quebrada há horas, né? Até pensei que daqui a pouco tivesse ficado boa a suspensão. E daqui a pouco eu olhei, era justo uma estrada de terra, bem acidentadinha, passando por dentro de uma reserva, a reserva de Cabo das Agulhas, que é o ponto mais extremo do continente africano. E bem quando entrei nessa estrada de terra, senti essa moleza na roda. Quando fui olhar, primeiro eu não entendi bem o que era, daqui a pouco vi que estava meio sujo, assim, perto do eixo. E quando eu vi, justamente estava arrebentado o eixo. Eu vi umas bolinhas assim e fiquei torcendo para elas não escaparem. Só que me faltavam ainda uns 50 quilômetros. Então eu disse, bom, se eu for empurrando, né, que seria o correto ali, né? Se eu for empurrando a bike, eu vou chegar de noite, se eu chegar, né? O ritmo da caminhada é sempre mais lento que a bicicleta. Então eu pensei, digo, bom, vou pedalar o que der e depois, assim, quando arrebentar, que fatalmente arrebentaria, né, a rodinha, daí eu empurro. E não é que eu consegui ir num ritmo bem bom, assim, confesso que não consegui curtir muito a paisagem, porque eu ficava só olhando para aquela roda, quando é que eu ia ver as bolinhas, as esferas do eixo saltarem, e só assim, né, tensa, né, com medo de que, sei lá, tivesse um acidente mais sério, mas consegui rodar, cheguei no ponto mais extremo e quando eu cheguei lá eu estava casualmente com uma camiseta de uma travessia, que às vezes eu gosto de fazer travessia de natação, natação no mar. E olha a probabilidade, tá num outro continente com uma camiseta de uma travessia de Florianópolis e tinha um casal e eles olharam. Tu é brasileiro? Eu digo, ué, como é que vocês sabem? Ai, que a gente é de Florianópolis também. A gente é. A gente viu tua camiseta e a gente é justamente desse lugar que tu está na camiseta. Então, aí as coincidências do cicloturismo. E daí eu disse, bom, já que tem essa coincidência, acho que eles vieram aqui para me ajudar, né? Vamos fazer um book, vamos tirar várias fotos. E daí eu aluguei os dois e eles tiraram, assim, muitas fotos para mim, né? E eu falei que estava com o eixo quebrado. Eu acho que quando a gente está num lugar estranho, quando a gente fala com alguém mais próximo, pelo menos no mesmo idioma, dá um certo alívio, né? Eles, não, qualquer coisa que precisar, pega aqui o telefone, a gente está de carro, a gente, se for o caso, te resgata. Eu digo, não, agora o pior já passou, né? Agora eu vou para o lugar onde eu vou dormir e ali vou ver se, enfim, se tem um concerto ou não. E aí veio outra coincidência. Coisas que só acontecem para quem sai de casa. Coisas que só acontecem para quem viaja, né? Cheguei, daí falei era um Airbnb, assim, era um lugar bem legal. Lembro que eu fiquei muito na dúvida na hora de escolher. Daqui a pouco eu disse, não, esse aqui é um lugar de mais fácil acesso, assim, na principal, eu vou ficar ali. E daí eu cheguei, o casal me recebeu, super querido, e daí eu falei que tô com um problema no eixo e tal, tem loja de bicicleta aqui? Eles, não, aqui não. Talvez tenha uma loja uns 50 quilômetros daqui, que seria o lugar que eu iria no dia seguinte. Daí eu digo, bom, e será que eu não consigo alguém que me leve de bicicleta? Daí a mulher me olhou e disse assim, não, mas fica tranquila, eu vou falar com o meu marido, ele é artesão, trabalha com ferro, e eu vou pedir para ele dar uma olhada aqui, de repente ele sabe, de repente ele pode te ajudar. Mas fica bem tranquila, relaxa, toma teu banho. Daqui a pouco ela ainda me trouxe uma janta, que não estava no script. Ela achou que, enfim, que eu estava muito cansada para alguma coisa e me trouxe lá. E logo em seguida veio o marido, olhou o eixo e disse, não, amanhã de manhã eu vou bater aqui bem cedo, né, teu quarto, a gente vai numa lojinha lá, fica tranquila que eu vou dar um jeito. E eu já tinha, assim como, enfim, encerrada a minha viagem ali, porque, enfim, o eixo da roda dianteira é algo bem complicado, né? Então,
no dia seguinte, ele bateu lá, acho que umas 7 horas da manhã, nós fomos, tinha uma ferragem, era assim, é uma cidadezinha no ponto mais extremo do continente africano, ou seja, é um vilarejo, uma comunidade mínima, assim. Mas tinha essa grande ferragem e ali compramos as bolinhas, as esferas para o meu eixo. Saiu, assim, a bagatela de uns R$ 2, né? Sempre eu penso, né? Sempre tem aqueles 2 momentos que a gente pensa, tô ralada porque fiquei sem bike e depois tô ralada porque vou pagar a conta, né? Nesse caso, o primeiro daí já tinha sido resolvido e o financeiro foi absurdamente barato, né? E daí o cara comprou as bolinhas, né? Perguntou, tu tem tipo uma graxa para colocar? Eu digo, não tem. Deixa que eu vou botar uma das minhas lá. E ele conseguiu arrumar meu eixo, deve estar rodando aí umas fotos. Botou no ateliê dele lá, deu um jeito e disse, olha, tu pode rodar tranquilo até a próxima cidade, mas te sugiro que assim que tu encontrar uma loja de bicicleta, tu troca essa parte. E eu fiz realmente, assim, eu fiz mais na primeira cidade, que era aquela que tinham me falado que talvez tivesse uma loja de bike, não tinha aberta, na verdade, porque eu cheguei num sábado lá já meio da tarde e fui então para a cidade seguinte. Isso deu mais de 100 quilômetros rodando com aquela boa gambiarra que o artesão fez. Infelizmente, eu não me lembro o nome dele, mas está aparecendo uma foto. Aí eu pedi para ele tirar uma foto com a minha bike. Foi assim a minha eterna gratidão, porque ele fez com que a minha viagem seguisse assim, ainda seguiu um bom tempo e troquei o eixo. O próprio cara da loja de bikes assim, mas tu precisa trocar. Eu digo, não, ele me disse para trocar, eu vou trocar, né? Mas estava bem seguro. Então, são coisas que acontecem, né, no caminho, essas coincidências que o pessoal nos pergunta muito das coisas, o que pode surpreender numa viagem de bike, né? Então, assim, tem várias coisas que podem surpreender pelo bom e pelo ruim. Mas a gente gosta de falar mais das coisas pelo bom, porque no final sempre, mesmo o ruim, acaba se transformando no bom, né? Então, esse é o De Bike Pode, aqui na primeira rádio web do Brasil. Aqui se faz, aqui se paga. Essa é uma rádio diferente, já começa que é rádio, né? Para defender o espaço das mulheres. E também é uma rádio que você ouve. Você pode ouvir-nos no Facebook ou no site da rádio, ou baixar o aplicativo e ficar escutando não só os nossos programas, mas também uma seleção musical de primeira. E agora, falando em seleção musical de primeira, vou mandar um abraço para o nosso músico, ciclista, ativista e tudo mais, Marcelo Chechel, lá de Rio Pardo, sempre na escuta. E também mestre Paulo Pinto, de Maceió, sempre ligado. Ele que já veio aqui para o Sul, já foi para o Uruguai, está sempre procurando novos caminhos aí para explorar de bicicleta. Nós estamos ali com um detalhezinho técnico, mas daqui a pouquinho a gente... Escutei? Escutei, estou aqui, já contei umas magias do caminho. Estava contando quando quebrou o eixo da roda dianteira. Mas ele estava te ouvindo? Viu aí, ó. Eu disse, são coisas de carnaval. Você não vai conseguir me ver, eu acho, certo? Vamos ver, estou imaginando. Adivinha qual é a minha blusa hoje? Ai, não sei. Jalapão. A mesma da sua e do Jalapão. Olha só, nós não combinamos. Não, foi pura coincidência. É que é quase uma tradição do carnaval, né? O Jalapão, nosso amigo Edésio lá, que leva a galera sempre nesse feriado prolongado para curtir aquele lugar maravilhoso, né? E aí deu saudade.
Nossa. E, inclusive, foi uma das minhas mais engraçadas e surpreendentes histórias de coincidência, foi lá no Jalapão. Ah, é? Conte-nos. Bom, na semana passada nós tivemos a excelente companhia do nosso amigo Rei, o Roberto Carlos, né? Isso aí. Teve E- aqui nos visitando o estúdio em Porto Alegre. Exatamente. E ele foi uma pessoa que, né, nós tivemos o prazer de conhecer no Jalapão. E o Jalapão a Palmas deve estar mais ou menos a uns 2.000 quilômetros aqui de Belo Horizonte, de Contagem, daqui da minha casa. E o Roberto Carlos trabalha do outro lado da avenida onde eu trabalho. E eu nunca tinha visto ele na minha vida. E Sério? tive que viajar 2.000 quilômetros para conhecê-lo. E daí eu comecei a me ligar mais para esses detalhes, de que eu acho que as maiores coincidências ou providências da vida e da vida que a bike trouxe para mim foi as pessoas que a bike colocou na minha vida. E aí, por isso, porque eu sou uma pessoa educada, lembrar agora de dar bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos web ouvintes. Que nós estávamos com os detalhezinhos técnicos ali, né? Não é verdade? E aproveitar já mandar um abraço pro Roberto Carlos. Ele falou que ia me ver hoje, mas mentiu. Ih, ele tá com encomendas, ele tá com pacotinhos aqui do Sul. Então, assim, depois disso, eu passei a me ligar mais, né, para esses detalhes, porque realmente, às vezes, nós nos ligamos muito nos detalhes técnicos, né, igual roteiro, quilometragem, prazo, destino, e às vezes até o próprio destino é uma coincidência, igual nós já falamos, né, Carol? O destino nos convida. Então, acho que uma das maiores coincidências, ou pelo menos a primeira da qual eu me liguei, foi com o Roberto Carlos. E hoje, quando eu abri o Instagram, antes de chegar em casa, a hora que eu cheguei em casa, né, pra gente começar a transmissão, eu vejo você com a camisa da maratona, que é exatamente uma camisa laranja. E eu aqui do lado, aqui em Belo Horizonte, do outro lado da tela, também com uma camisa laranjada e do Jalapão 2016. E aí, para quem tiver com muita vontade de fazer o Jalapão, de tanta gente falar, ano que vem tem mais carnaval. E carnaval é de cor, de poesia. Acho que por isso esse assunto tão gostoso hoje, né, Carol? Mas e quem não conseguir aguentar a vontade até o próximo carnaval tem em setembro, né? Que é a colheita do capim dourado, que é outro momento assim que eu tive a oportunidade de voltar, né? Lá no Jalapão, e que é lindo estar com as comunidades quilombolas, o pessoal de lá, explorando, né, essa coisa que é única e ninguém sabe explicar. Já foi um monte de universidade pesquisadora e tal, porque aquele o capim nasce dourado, e é dourado mesmo, assim, as pessoas ficam impressionadas. Tem gente que diz que é do fogo do cerrado, enfim, mas não tem nenhuma teoria científica que comprove, e eles não conseguem reproduzir assim em outro lugar que não lá, né? Então, aí um mistério da natureza. Ou uma coincidência. É dourado porque é dourado. É o ouro do Jalapão. Mas o ouro do Jalapão, para mim, são aquelas pessoas maravilhosas. É verdade. Que é um lugar de uma energia muito boa mesmo. E vale a pena aí a lembrança, a recordação e a indicação. E eu estava, na verdade, com essa pergunta, mas eu acredito que só da gente já combinar e já super se ligar nesse assunto, né? Que a gente saindo do carnaval e vi muita poesia nesse carnaval. Eu vejo, na verdade, muita poesia no carnaval, não só as marchinhas e não só a possibilidade de pegar um feriado para descansar. Você acredita em coincidência?
Eu sempre. Quando nós falamos, né, comentamos nesse assunto, eu me lembrei que eu sou, me acho a senhora das histórias, né? Tenho 1001 histórias. E às vezes as pessoas me escutam e dizem assim: nossa, mas quanta magia, né, que tem a tua vida. Não pode ser, não acredito, tudo isso é verdade. Eu digo, é. E eu achava mesmo assim que, pô, não, olha, eu sou uma pessoa que tem a magia rondando a vida. E uma vez alguém me disse assim, não é, a magia e as coincidências rondam a vida de todo mundo, só que algumas pessoas deixam ela entrar, deixam ela acontecer e as outras não. E eu acho que isso faz sentido, assim, né? Enquanto nós estava tentando aqui, tu estava me ouvindo e eu estava aqui já contando uma história e falando, né, que as coisas só acontecem na estrada para quem sai de casa. Acho que tem isso também, né? Sempre aí vão dar esse empurrãozinho aí para as pessoas que querem fazer a primeira viagem de bicicleta, que querem ir além da ciclovia. Não tenha medo, porque o que tiver que acontecer vai às vezes até acontecer dentro de casa, né? Se for. Mas comece e se abra, vai ver quanta coisa, quanta magia tem no caminho, quantas pessoas boas tem no caminho, os cenários assim indiscutível. O que tu acha por aí? Eu durante, né, dessa pessoa, inclusive, eu não preciso ter motivos para lembrar dela. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Térbio, cicloturista, meu irmãozinho da bike. É uma pessoa muito especial na minha vida e que, inclusive, eu acredito que ele chegou na minha vida coincidentemente, mas providentemente. E assim, amo de paixão. Quero mandar um abraço muito especial para ele, porque assim, eu costumo brincar às vezes com os algoritmos da vida não virtual. E quando eu fui fazer a minha viagem para Santa Catarina, que eu considero assim como a minha primeira expedição, que eu coloquei o alforje na bike, coloquei a bike no avião e desci numa cidade desconhecida, peguei a minha bike, comecei a pedalar e tinha ido para fazer o Vale Europeu. Durante as minhas pesquisas e as minhas conversas, eu estava assim, procurando, né, várias informações. E aí, no meu Facebook, já apareceu assim como meu amigo, o Térbio. Eu não sei se eu adicionei, não sei se ele me adicionou, se eu mandei a solicitação ou não. Mas eu só sei que ele maravilhosamente apareceu no meu feed de amigos. E aí eu tinha visto que ele pedalava por Florianópolis, aquela cidade maravilhosa. Mas tem uma história de uma matéria que ele escreveu, não tem? Oi? Tem uma matéria, tem uma história de uma matéria que ele escreveu, não tem? Sim, tem sim. E várias, inclusive. Mas a que eu tinha visto tinha sido uma postagem pessoal, assim, dele fazendo um passeio lá na orla da praia, aquela coisa mais linda. E aí eu já falei assim, ai meu Deus, um amigo cicloturista, para onde eu tô indo? Me segura, deixa eu conversar com ele. E aí comecei a conversar. Então, assim, eu entrei na vida dele descaradamente e ele me recebeu de uma acolhida maravilhosa. Então, assim, é uma pessoa que faz muito bem para mim, mesmo a gente estando distante, e fez muito bem para mim com as palavras, com os conselhos, de uma viagem específica que, assim, marcou bastante, porque a gente quase não ia conseguir se ver por causa do meu percurso, do meu trajeto e da agenda dele. E aí eu consegui visitar, consegui encontrar com ele em Florianópolis. Já era meu amigo, e quando a gente se viu pessoalmente, assim, só coroou a nossa amizade, que graças a Deus está aí até hoje, mesmo a gente sendo, né, morando em lugares tão distantes. E já me contaminou, né? Porque uma vez
Ele tava morando em Gramado, eu subi para Gramado e fui encontrar ele, não conhecia, mas parecia que éramos velhos amigos. Falando de bicicleta, de história, de uma mineirinha também. Exatamente. Olha só, e como que geram esses laços e essas conexões coincidentemente. Embora né, a gente já comente, olha, eu conheço uma pessoa assim, que você vai gostar muito de conhecer. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele antes de fazer a Serra do Rio do Rastro, que era um sonho da minha vida, de subir a Serra do Rio do Rastro, aquele lugar maravilhoso. E depois disso, contaminei vocês se conheceram, e ainda fechando aí o nosso... Não fechando, mas mantendo as nossas conexõões, uma outra pessoa maravilhosa que eu gostaria de mandar um abraço para ela é Cândida, nossa amiga cicloturista, Jalapenha. E aí também, quando ele foi visitar Chapecó, e quem que ele conhece lá? Cândida. Nossa amiga. E ainda uma outra coincidência de ligar pessoas foi Cândida quando veio fazer a Estrada Real, cujo caminho você me deve de vir fazer aqui também. É verdade, que vergonha, né? Não fiz ainda. Falando sobre o caminho, né, trocando dicas, ela me pedindo dicas, eu cheguei a comentar com ela de que eu tinha um amigo, mas não falei quem, onde, que né, mora num vilarejo em que é cortado pela Estrada Real. E aí, quando pensa que não, quando o Cândida está passando pela cidade de Poema, que é onde esse meu amigo, que eu gostaria de mandar um abraço... Nossa, hoje eu tô tão abraçadeira, né, Carol? Hoje eu tô mais quietinha e tu tá com a corda toda. Hoje eu sou super abraçadeira. Eu acho que deve ser a adrenalina de não conseguir estabelecer essa nossa conexão de hoje. Mas eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Ângelo Sormani. Né? Ele tem uma pousada gostosa em Poema, para quem quiser vir curtir a Estrada Real. Só o nome já apetece. Pois é. E assim, o convite está aí feito. E assim, aí Cândida passando por Ipoema, quem Cândida conhece? Seu amigo. Nosso amigo em comum. E você perguntou alguma coisa? Não. Carol? Oi, aqui estou. Eu tô nervosa com essa conexão hoje. E aí, mais uma das coincidências da bike e das pessoas, né? Porque eu tenho percebido assim, que essas conexões que a bike trouxe na minha vida foi o que mais mudou o meu coração e a minha visão de mundo. Porque quando eu comecei a pedalar, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, que né, a gente passando por fases difíceis e que a bike mudou a visão e mudou a minha visão nas pessoas. E então essas conexões, essas coincidências me fizeram ter mais atenção assim, para esses detalhes e para essas pessoas preciosas que a gente ganha na vida e na vida de bike. E, inclusive, estamos aqui hoje transmitindo um programa, né, fazendo essa conexão BH-Sul, também por causa do Jalapão, da coincidência do Jalapão, uma declaração de amor ao vivo aqui na Rádio Web, ou declaração de amor e amizade, né, Carol? Porque aqui a gente pode tudo. Aqui é um espaço que dá toda a força para as mulheres. Aqui a gente é muito mais que um caderno de final de semana. A gente é guerreira, a gente vai pelas estradas afora e conhece pessoas e conecta pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz com essas conexões. Então, quando os meus amigos cicloturistas, minhas amigas cicloturistas, mandam uma mensagem pedindo dicas, mandam mensagem de retorno, né, nos fazendo acompanhar o trajeto, o caminho, eu me sinto como uma fala que o Térbio me disse, eu me sinto como se eu estivesse pesando mais ainda o alforje do meu amigo, porque eu me sinto lá, assim, ó, lá na garupeira, lá dentro do espacinho do alforje.
Então, assim, isso é muito importante para mim. Então, eu acho que hoje essa fala, nossa, hoje cheio de misticismo, de mágica, como você disse, de coincidências, de providências, assim, eu vejo só poesia e eu acho muito sensacional. E eu adoro ouvir suas histórias e gostaria de ouvir mais uma história de coincidência e providência da bike sua, Carol. Pois é, eu assim, é tanta que, na verdade, acho que todas as pedaladas têm histórias assim, né? Eu tenho esse desafio aí também de separar algumas fotos. Eu lembrei da minha primeira viagem, né? Primeira cicloviagem cruzando fronteiras aí para o Uruguai, que foi cheia delas, né? Eu acho que eu já contei aqui da noite de Natal, num outro programa. Que fui recebida ali por pescadores e tal, depois de um acidente, uma coisa muito linda. Mas vou mais adiante, assim, que hoje não é o dia de falar de perrengue. Parei na fronteira, um casal veio falar comigo, pedir alguma dica, assim, porque viu, a gente se identifica, né? Que as pessoas com alforje carregados, né? E daí eles vieram falar comigo e eu disse, para onde é que vocês estão indo? A gente está indo para o... Enfim, iam fazer toda a costa do Uruguai, né? Passar Montevidéu e tudo. E eu tenho um grande amigo que a bike me deu, apesar de ele não pedala, mas ele foi a primeira pessoa que me recebeu. Eu participo de um site, acho que a gente já falou aqui, de hospedagem, seria colaborativa, eu acho. São pessoas ciclistas ou simpatizantes do ciclismo que recebem ciclistas. Né? Eu faço isso na minha casa. E a primeira vez que eu fiquei na casa de alguém foi no Uruguai, em Libertad. E é um cara sensacional. Aí. Um abração para o Edgar, se ele estiver escutando. Às vezes a gente segue até hoje conversando. Então, eu encontrei esse casal, eles me estavam assim, meio ansiosa, coisa de outro país. Eu digo, não, mas quando vocês passarem por Libertad, eu tenho um amigão lá. Sério, tem? Eu digo, claro, já peguei e dei o telefone. Digo, vocês falem antes. Diz que é amigo da Carol. E nem tinha falado com o meu amigo. E um tempo depois recebi uma foto deles lá com o meu amigo e já, assim, eu já perdi a conta de quantas pessoas que eu mandei para se hospedarem lá no Edgar. E é muito legal isso, como é que tu falou em peso no alforje, né? Parece que, na verdade, é um empurrãozinho a mais. É um sentir-se em casa estando tão longe. Eu acho muito bacana isso. O casal, acho que a gente não tinha, eu acho que a gente não trocou nós o telefone, mas eu dei o telefone desse uruguaio. Daí, por intermédio dele, me agradeceram, como tinham se sentido bem. E olha que coisa legal, né? Tu, por acaso, está numa cidade, vai perguntar uma coisa para uma como é que é? Uma bicicleteira. E daí já ganha hospedagem, ganha mais amigos, né? Eu acho que essas coisas são mágicas, não tem outra definição. Exatamente. É pura magia. E daí acho que está rolando uma outra foto dessa mesma viagem. Assim, cheguei num vilarejo de pescadores, não tinha, porque foi como essa viagem que eu me acidentei, então tudo saiu do plano. Então, não tinha lugar para ficar também. Mas pensei, não, ao seu tempo vai se ajeitar. Daí me chamou a atenção numa casinha que tinha um osso de baleia na frente. Eu digo, vou tirar uma foto, vou conversar. E daí, quando eu parei para ver esse osso de baleia, eles já vieram falar comigo. Na época, eu trabalhava no Grêmio, né? Na Arena do Grêmio, que é um time de futebol aqui do Sul. E daí eles eram fãs do Grêmio, eles tinham até faixa do coisa e acharam o máximo que eu estava ali. E não, mas não te preocupa, que tipo de hospedagem tu quer, quanto que tu quer gastar, não sei o quê. Me deram todas as dicas da cidade. Consegui um lugar muito legal para ficar, assim, super em conta. Daí a gente tirou mais fotos e tal. Então é engraçado como às vezes assim como a bike aproxima, às vezes um detalhezinho nos torna íntimos, né? O fato ali dessa vez foi o futebol. Eu não sou ligada em futebol,
Mas, enfim, trabalhava com isso e daí os caras ficaram encantados, né? Porque, pá, olha só, sério que tu trabalha? E eu tinha fotos, eu tinha fotogramado, tinha fotos. Ai, acharam aquilo, assim, a glória, né? Já estavam querendo que eu ficasse na casa deles. Eu digo, não, mas isso aqui é um pouquinho demais. Menos. Eu acabei de me lembrar que hoje é dia 27/2 e eu estava o ano passado, não, há 3 anos atrás, nessa data, eu estava exatamente fazendo essa viagem de Santa Catarina. Eu estava no penúltimo dia de Vale Europeu. E aí, dia 28, eu acho que em algumas cidades, para quem tem uma devoção muito forte a São Judas Tadeu, comemora-se o dia de São Judas Tadeu. Inclusive, eu sou devota de São Judas Tadeu. E aí, eu tinha feito uma promessa de que, num período da minha vida, eu iria, né, à igreja para fazer a minha prece e dar minha ação de graças todo dia 28. E, assim, até então, todos os meus pedais, principalmente aqui em Minas Gerais, né, que nós temos cada cidade, você tem uma igreja por metro quadrado, você tem um templo religioso por metro quadrado. Eu falo que aqui é lei, assim, é um rio, uma igreja, uma praça, e derivada da mineração, pronto, nasceu uma cidade. Sim. Por isso que nós temos tantas. Então, assim, lá em Santa Catarina, eu já tinha ficado um pouco aflita de que eu iria faltar com o voto, porque provavelmente eu não iria à igreja, né? Igual aqui eu frequento a igreja que tem como padroeiro São Judas Tadeu. Então eu falei assim, nossa senhora, eu vou ficar devendo. Nó, como diz os mineiros, eu vou ficar devendo. E aí, era o meu último dia de Vale Europeu, o dia 28/2/2017. E aí eu encontrei um grupo de amigos na pousada do senhor Raulino, que fica bem na beiradinha do rio. E o pessoal me ofereceu carona. Eu já tinha machucado meu joelho, porque eu não tinha me acostumado ainda com o peso do alforge. E aí eu precisei da carona e fui com eles. E aí eu preocupada desde cedo de que eu talvez não conseguiria ir, né, a prestar meu voto e de ir à igreja, às vezes, pelo tempo do pedal. Uhum. E aí ele pedalando com 3 senhores. Um, inclusive, assim, uma pessoa que me tocou bastante pela história de vida, começou a pedalar depois de um infarto. E aí isso sempre me ligou muito às pessoas, porque o pedal, assim, isso eu reparei desde o início, de que ele une essas pessoas despedaçadas, essas pessoas quebradas, e eu nem falo de ossos. Eu falo dessas pessoas, assim, que às vezes estão sentindo uma falta, ou às vezes passando por alguma dificuldade. E a bike vem trazer um pouco de luz na vida dessas pessoas, que foi o que aconteceu comigo e acontece com várias outras pessoas com quem a gente tem a oportunidade de conversar e de se conectar. E aí, a gente conversando exatamente isso, a gente passando por um vilarejo, foi a única vez em que eu vi um templo religioso dedicado a São Judas Tadeu. Porque por aqui a gente tem sempre outros. Tem São Gonçalo, São Francisco, Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora da Conceição. Como eu disse, aqui nós temos várias, né? Inclusive, eu tenho minha coleção de fotos dos templos religiosos que eu adoro. Arquitetura, arte, design, adoro, né? Tenho também a minha devoção. E aí eu achei a capela de São Judas Tadeu bem no meio do Vale Europeu, do circuito bem no do Vale dia Europeu, que tinha que ser. Bem no dia 28, bem no último dia de Vale Europeu.
e pude cumprir com o meu voto, que aí eu abri a capela, fiz a minha oração de ação de graças, né, pedindo proteção para mim, para aquele grupo, para o outro grupo ao qual a gente se uniu também. Então, assim, foi uma coisa que naquele momento, e hoje, quando eu relembro também, eu vejo muita magia, eu vejo muita providência, e assim, eu chego a ficar até muito emocionada, porque eu me ligo bastante a essas coisas. E, inclusive, a fala desse senhor que estava pedalando conosco. Então, assim, foi tudo mágico, foi tudo maravilhoso. Então, desde aquele encontro com o Roberto Carlos, eu passei a me ligar demais a esses pequenos detalhes da bike, que, como você falou, tem muita magia e eu fico realmente muito emocionada. Olha só, é aquela coisa que começa assim, Maomé não vai à montanha, montanha vai ao Maomé. Vai a Maomé. Exatamente. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, muito obrigada. Que a todo momento, né, a gente tá com uma energia bacana aí na bike, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis. E assim, seja lá qual for a religião ou seja em qual for a fonte de energia, qual você tem essa ligação, ou seja, com as forças da natureza. Então, assim, é uma coisa muito bacana mesmo, que a bike me presenteou e me presenteou demais. É impressionante, né, esses presentes que a bike traz. Tô vendo que está na audiência aqui, mandou um abração para a gente, o Paulo Corte Real, lá de Recife. E como ele é o cara dos cavalos, que é uma das minhas paixões aqui, confesso que me inspiram muito na pedalada também, os cavalos de corrida, né? Vou contar de uma dessas coincidências da vida envolvendo dois amores, a bicicleta e os cavalos. Estava eu em Colônia do Sacramento, uma cidadezinha já à beira do Mar del Plata, onde se pode tomar um barco para Buenos Aires, dependendo da velocidade, vai sim 1 hora, 2 horas. E daí eu fui dar um confere no hipódromo, que no Uruguai é uma atividade que está assim, muito valorizada, né? Aí cheguei lá e o pessoal olhava para mim e dizia assim, tu quer andar nesses cavalos? Eu digo, vocês estão me tirando, né? Porque um jockey tem 1,5 m, tem mais de 1,80 m, ou seja, aí por baixo eu precisaria uns 2 cavalos, né? E daí eu achei que eles estavam tirando sarro, porque eu já tenho cara de gringa, então... mas daí continuei, eu minha bicicletinha ali, olhando os cavalos correr para cá, para lá. Daqui a pouco eu achei um lugar mais na beira da pista, assim, que ficava na cabeceira da pista e perto da estradinha de chão, que eu encostei minha bike. Eu digo, aqui vão fazer menos bullying comigo, ficar perguntando se eu quero andar a cavalo. Se eu posso variar o cavalo, né? Que é o trabalho ali de... Daí, vem saindo da pista, assim, 2 caras, e eles olham a minha camiseta. Eu casualmente estava com uma camiseta de um evento de cavalos, né? E daí ele perguntou, de novo, tu quer variar esse cavalo? Eu digo, tá de gozação, né? Daí para isso eu digo, não, é gozação. Não, é sério? Daí ele olhou a minha camiseta e ele disse, eu conheço esse aí que está na camiseta, Everton Rodrigues, é brasileiro, é um brasileiro aí que super bem sucedido no Uruguai, na corrida de cavalos. Eu digo, mas eu também conheço, porque ele teve no hipódromo, amigo. Daí eu digo, é sério essa coisa de variar? Claro! Volta aqui amanhã. Eu digo, não, amanhã eu vou seguir viagem. Eu estou de bicicleta, não posso ficar muito tempo em cada lugar. Então vai para a beira da praia e me espera. Eu fui para a beira da praia achando, não, era gozação, mas eu acreditei. Não é que daqui a pouco vem aqueles 2 caras com um cavalo e me deixaram andar a cavalo na beira da praia. Num cavalo puro sangue inglês, que é gigante, assim, que é lindo, maravilhoso. E daí eu disse, eu andei, assim, uma felicidade, peguei, não tive dúvida, assim, né? Não estava nem com toda o cela, isso, aquilo, eu enrosquei o dedo na crina, ele me deu um upa, assim, eu subia, jurei que era joqueta. Andei e tal. Aí chegou daí desci, agradeci, e eu disse, tu realizou um sonho que eu nem sabia que era possível, imagina, andar num cavalo puro sangue inglês, na beira da praia, nesse lugar lindo aqui. Digo, agora só o que eu queria ver era um cavalo se exercitando dentro d'água.
Daí o cara me olhou e disse, mas por que tu não falou antes? A Exótica, que era o nome da égua, ela adora andar dentro d'água. Eu digo, ah, é? Mas já tirei meus tênis e fomos nós para dentro d'água com o cavalo. Então, assim, ó, coisas lindas da bicicleta, porque ela vai nos conectando e tornando, como eu disse, sonhos que a gente nem imagina possíveis, tá? Eu nunca tinha nem ousado sonhar andar num cavalo dentro d'água, num puro sangue inglês, e isso foi possível lá em Colônia do Sacramento, graças ao meu amigo Peta, e que daí depois eu mandei fotos, e uma amiga que eu estava hospedada na casa dela, estava baseada, né, porque eu saía para fazer minhas viagens de bicicleta na casa dela, e ela assim, o que tu está fazendo aí com Peta? Ou seja, se conheciam também. Então, ele conhecia o cara que eu conhecia, que estava na minha camiseta, ele conhecia a minha amiga. Enfim, o mundo fica bem pequeno, no bom sentido, bem próximo, também através da bicicleta. Essas são as coincidências da vida, né, Rai? Isso. Você contando, né, esse episódio, você poderia, no próximo programa, compartilhar mais sobre a viagem Brasil, Uruguai e Argentina, porque eu lembro que essas fotos foram maravilhosas. Pois é, eu tive um probleminha com essas fotos. Eu tiro eu tiro muito, vai me deixar nervosa, que eu tiro muita foto. E eu me lembro que eu tive a infeliz ideia de, na véspera de viajar, estou gastando muita internet, vou desligar essa coisa de fazer backup na nuvem. E foi assim, tirei fotos, foram 20 dias tirando fotos. E eu não queria deixar no celular, que eu disse, não, só vou tirar do celular quando eu compartilhar e tal. E um dia, por engano, o cartão de memória estava cheio e ele disse assim, você quer deletar? Eu quero. Não quero, mas eu deletei. Então, eu tenho pouquíssimas fotos, assim. Mas a gente pode fazer uma resenha aí, porque é um super lugar para pedalar. Inclusive, né? Assim como eu te devo a Estrada Real, tem uma senhorita que tem que vir fazer um pedal aqui no Uruguai. Canteiro do Rio Grande do Sul, com todo respeito. Exatamente. E fazer aquele trajeto que você fez, para mim, é um sonho. E eu quero mesmo, quero muito. Então, a gente já temos dívidas, porque, inclusive, eu quero te perguntar no ar se você já pensou naquele convite que eu te fiz. Pode ser providencial. Qual deles? O Caminho da Fé. Pois é, vamos ver, vamos ver. Minha vida tá meio no ar, assim, né? Mas, se tiver que ser, vai acontecer. Eu acho isso. Às vezes a gente planeja e não rola. E tem outras, assim, que vai num passe de mágica. Exatamente, é verdade. E eu tenho certeza que muita coisa boa nos espera pela frente. Isso é com certeza. O importante é estar em movimento. Exatamente. Conta mais história pra gente. Mais história? Qual? Pô, tu falou que conta mais história, eu olho pro outro lado e o Julio me mostra poucos dedinhos dizendo que tá no fim, assim, não vale minhas histórias. Porque a gente tá acabando nosso tempo. Aqui, falando em história, ó, o nosso ouvinte que está nos vendo também, ó, um abraço lá para toda a galera de Recife. Pode vir para Recife que eu faço um páreo para você correr no Jockey de Pernambuco. Imagina isso. Vamos ver uma história lá do Nordeste. O Nordeste é muito legal de pedalar, gente. Muito legal. É quente, né? Mas dá para começar cedo. Deixa eu pensar uma história. Uma história ligada às fotos que eu trouxe. Tem uma ali que eu achei uma chocolateria que tinha o meu nome, que dizia o céu de Caroline. Daí eu disse, opa, eu vou, né? Nem que seja para tirar uma foto. Daí pedi um cafezinho, isso foi em Wilderness, no meio da Garden Route. A Garden Route, eles traduzem, mas eu acho horrível a tradução, que seria a estrada dos Jardins. Na verdade, é uma parte da costa sul-africana que realmente assim tem muito verde, tem muitos lagos próximos do mar, então não é tão árido quanto o restante da costa, por isso recebe esse nome. Então, estava
nessa cidade de Wilderness. E daí vi o Céu de Caroline, uma chocolateria, e disse, vou tomar um cafezinho. E quando eu estava pedindo, eu perguntei para a senhorinha se ela era a Caroline. E ela, sim, porque eu digo, eu também, muito prazer. Ela ficou numa felicidade, daí viu que eu estava de bicicleta, daí contei a história, que era brasileira. Ela me deu chocolate, tirou foto, chamou a menina da loja do lado para tirar foto também. Eu me senti assim uma celebrity, mas foi tão legal, porque não era pelo... ganhei chocolate. Mas é de novo isso, assim, alguém que eu nunca tinha visto na vida, que tinha o mesmo nome. E daí, o fato de estar de bicicleta, isso emociona muito as pessoas, assim. Lá na África do Sul, eu sentia muito isso, assim. Ai, uma mulher de outro continente está aqui, pedalando. Então, ela ficou super feliz. E daí, essa menina da loja ao lado, que... Não sei por que eu não tirei foto, mas às vezes acontece, assim, a gente também gosta de quebrar muito. Ai, vamos foto. Às vezes deixa naturalmente. Essa menina era de uma loja de coisas místicas. Olha só, nós falando em coincidências, em magia, ela era uma loja de coisas místicas. E ela voltou lá na loja, pegou uma pedra, um quartzo rosa, me deu, apertou assim bem firme na minha mão e disse assim, anda com isso sempre contigo para te proteger. Eu já fiz viagens de carona, de outros jeitos, né, não de bicicleta, e sempre coisas incríveis aconteceram. Assim, incríveis providenciais, de conseguir a carona, de conseguir hospedagem, de ter alguém para ajudar. E daí ela me deu aquela pedra pelo sim, pelo não, né? Não creio em bruxas, pero que elas ai. Eu guardei com muito amor e carinho essa pedra, está sempre no meu alforje. Durante a viagem, estava com ela. E nessa lojinha eu comprei umas bandeirinhas de mantras, né? Do budismo. Eu sou ecumênica. E daí, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui pendurar as bandeirinhas no meu jardim, eu olhei que eu já tinha outras bandeirinhas que foram da minha primeira pedalada, que eu visitei o templo budista. Daí eu disse, olha só, parece que agora eu estou renovando, vou renovar para mais 10. Aí as coisas boas da estrada. Então, também, assim, se nós formos falar em coincidência, não para nunca, né? Exatamente, é uma atrás da outra, uma puxando a outra, uma se conectando à outra. E é o que a bike faz. É a simplicidade, né? Se for pensar, às vezes eu paro para pensar, putz, é um mecanismo tão simples, como é que ele pode nos levar tão longe? Eu acho que é isso que emociona, assim, é 2 arinhos, uma correia ou corrente, ou sei lá, como queiram, e vai, né? E a força de vontade. E a força de vontade. É a única corrente, é a única que corre, a única, trava-língua. Eita! É a única corrente que conecta e liberta, sem prender, literalmente. Boa. Eu acho que com isso aí eu vou ceder aos apelos aqui do Julio e não tem mais nada que dizer, né? Tá feito. E semana que vem, então, vai ser resenha sobre pedal no Uruguai. Isso mesmo, porque quem sabe eu não resolvo já pegar a minha bicicleta, já descer para o Rio Grande do Sul e realizar o meu sonho. Ou sobre o caminho real, quem sabe a gente abre uma votação aí, ó. Você quer caminho real, caminho da fé ou Uruguai? Isso mesmo. Então depois vamos botar nas redes aí a enquete. Isso mesmo. Então não quer dizer que nós já temos que nos despedir? Quer dizer que nós já devíamos ter ido. Que já está todo mundo balançando a chave aqui. E já passou o carnaval, ou seja, não é a marchinha nova. Não é a marchinha. Daqui eu quero deixar o meu abraço mineiro para todos os nossos web ouvintes, nossas amigas e nossos amigos cicloturistas. Manda um beijo aí para esse pessoal dessa rádio maravilhosa. E principalmente para o Julio, que não me abandonou hoje. Ele não desiste, esse tem alma de cicloturista. Ele não desistiu de mim hoje. Muito obrigada, um abraço para todos vocês e um beijão.
É isso aí, um beijão, eu também me despeço. Semana que vem tem mais de Bike Pod aqui na Rádio Web EO, a primeira rádio do Brasil. Beijão e até semana que vem. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.